Olá, amados! Em nosso vídeo de hoje eu quero falar um pouco com você sobre mapeamento de versículo. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, talvez você até já faça e não sabe que tem esse termo. E quero te convidar, se você não viu os dois vídeos anteriores a esse, que você assista. Eu vou deixar marcado nesse cardzinho aqui, para que você possa estar conhecendo um pouquinho mais sobre Bible Journaling e também conhecendo um pouquinho mais sobre o nosso plano de leitura bíblica do mês de maio. Hoje eu quero trazer para você a questão do mapeamento de versículo, porque é algo que pode te ajudar muito, não só para você desenvolver o seu Bible Journaling, mas para aumentar o teu conhecimento, o teu tempo na presença do Senhor, porque é uma forma, o que eu tenho buscado para mim particularmente, como eu sempre que descubro algo que me abençoa, eu gosto de compartilhar com vocês, é passar mais tempo e um tempo de qualidade na presença do Senhor. Normalmente, quando nós nos acostumamos, vamos dizer assim, a ter o nosso devocional daquela mesma forma, sempre, às vezes a gente passa por aquele momento com Deus de uma forma tão mecânica que é como se nós estivéssemos apenas cumprindo mais uma lista da nossa agenda. Quando nós nos dedicamos a coisas como Bible Journaling, como mapeamento de versículo, nós vamos começando a cavar mais fundo na palavra e descobrir pérolas que não estão na superfície. Você não precisa ser teólogo para poder fazer um mapeamento de versículo. Você vai começar com o que você tem. E o Espírito Santo é que vai ser o teu ajudador, o teu condutor, o teu professor durante o momento que você estiver se dedicando a esse tipo de estudo da palavra. Então, como fazer um mapeamento de versículo? A primeira coisa que você vai fazer é pegar um versículo-chave de um texto da Bíblia que você está lendo, que te chamou a atenção, ou usando o nosso plano de leitura bíblica do mês de maio, você pode pegar o versículo do dia e aplicar o mapeamento. Então, o mapeamento começa você pegando um versículo do trecho que você está lendo, do devocional que você está fazendo. Quando você pega esse trecho da palavra, quando você separa esse versículo, você não vai estar trabalhando com o contexto, com o capítulo inteiro, você vai estar trabalhando com o versículo. Mas isso eu vou te mostrar que não exclui o restante, que compõe o conteúdo que esse versículo está inserido. Então, a primeira coisa que você vai fazer para mapear o teu versículo é escolher o versículo. Depois você vai pegar esse versículo e vai transcrevê-lo para o teu diário de oração, ou se você usa o Bible Journal, você vai fazer as anotações na própria Bíblia. Depois que você escolheu o seu versículo e separou o versículo que você vai mapear, você vai separar dentro desse versículo as palavras-chave, ou seja, as palavras que mais te chamaram a atenção enquanto você estava lendo. Você pode circular essas palavras, marcar com marca-texto essa palavra, você vai usar o teu critério para destacar dentro desse versículo as palavras-chave, as palavras que te marcaram e que te chamaram a atenção. Depois que você separou o versículo e fizer a marcação das palavras-chave e mais importantes, você vai agora ler o contexto que esse versículo está inserido. Como eu te falei, nós estamos mapeando um versículo, nós não estamos mapeando todo um capítulo da Bíblia. Mas nós não temos como mapear um versículo isoladamente. Nós precisamos entender o contexto que aquele versículo foi dito. Eu não posso pegar a palavra de Deus, um versículo isolado, e usá-lo e aplicá-lo de qualquer maneira. Eu tenho que entender para quem, como e quando aquele versículo foi escrito, que propósito ele teve. Por isso se faz necessário que você leia ou todo o capítulo ou alguns versículos anteriores ou posteriores a esse versículo, para que você entenda o contexto, de que forma esse versículo foi aplicado na palavra. Muita gente comete algumas heresias por pegar um versículo da Bíblia sozinho e querer usá-lo e aplicá-lo, sem entender como e para quem ele foi dito. Por exemplo, se eu pegar o versículo, tudo posso naquele que me fortalece, e usá-lo e aplicá-lo sozinho, ou seja, Deus fala que eu posso todas as coisas, então eu posso me jogar na frente do caminhão e não vai acontecer nada. Não.
tem que observar o que o apóstolo disse antes de dizer posso todas as coisas. Ele estava dizendo que ele podia passar abundância e padecer necessidade. Por isso ele tinha aprendido a viver essas circunstâncias, porque ele podia todas as coisas. Então, quando você estiver fazendo o mapeamento de versículo, não tome o versículo isolado sozinho. O primeiro passo depois de escolher o versículo e separar as palavras principais, as palavras-chave, é ler o contexto que esse versículo está inserido. Outra coisa que você pode fazer depois desse passo é observar se esse versículo que você escolheu tem algum tipo de pronome pessoal. Você vai pegar esses pronomes e substituí-los pelo teu nome, transcrevendo o versículo para o teu diário, para o teu caderno de oração ou na tua própria Bíblia. Por exemplo, em Isaías, capítulo 43, verso 1, o Senhor diz: Mas agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel. Não tema, pois eu resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Você pode estar substituindo a palavra Israel pelo teu próprio nome. Você pode dizer: Mas agora sim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Suzy. Aquele que te formou, Suzy. Não tema, pois eu a resgatei. Eu a chamei pelo nome, você é minha. Então você vai personalizar o versículo bíblico para você, tornando aquele versículo para você, trazendo ele para você. Caso o versículo não tenha pronomes, vamos para o próximo passo. Outra coisa que você vai fazer quando estiver mapeando o seu versículo é buscar esse mesmo versículo em outras versões da Bíblia. Eu já falei para vocês aqui em vídeos anteriores sobre a necessidade que nós temos de lermos a Bíblia em outras versões, para que nós não nos acostumemos com uma versão e façamos tudo de forma muito mecânica, porque a gente já sabe o que está escrito ali. Quando você ler em outra versão, você não vai estar alterando o versículo da Bíblia, você vai estar lendo em outra linguagem, digamos assim, de uma outra forma, a mesma coisa sendo dita. Eu até mencionei para vocês aqui a Bíblia A Mensagem, que é a Bíblia parafraseada. Mas você não precisa necessariamente ler na mensagem, você pode usar a Nova Versão Internacional, aí você pode ler a Corrigida Fiel, aí você pode pegar a Nova Versão Transformadora e comparar esse mesmo versículo através de 2 ou 3 ou mais versões diferentes. Aí você pode estar dizendo para mim: mas eu não posso fazer isso porque eu só tenho uma Bíblia na minha casa, eu só tenho essa versão. Não tem desculpa, vai na internet, a internet tem hoje várias versões da Bíblia disponível para você ler e você fazer essa comparação na hora do teu devocional, do teu estudo, do teu mapeamento de versículo. Depois que você fizer isso, você vai começar a procurar as referências cruzadas. Muita gente não entende o que são aquelas letrinhas pequenas que aparecem no rodapé da Bíblia, não sabe por que elas estão ali ou qual o propósito delas. Aquelas letrinhas ali, elas vão te guiar através do versículo que você leu para outros versículos que contêm o mesmo sentido, ou seja, é uma cadeia de versículos que falam sobre o mesmo assunto. Então, quando você estiver fazendo o mapeamento de versículos e já tiver feito os passos anteriores, busca no rodapé da tua Bíblia, ou se você tem uma concordância bíblica que encadeia versículo-chave, você pode estar fazendo essa anotação. Caso a sua Bíblia não tenha as letrinhas de rodapé e você não tenha um recurso como fazer isso, não se preocupe, passe para o próximo passo. O próximo passo é você pegar um dicionário e descobrir o significado das palavras que apareceram ali e que você não conhece. Se você fizer uso de um dicionário bíblico, melhor ainda, mas isso não significa que você não pode usar um dicionário convencional da língua portuguesa. Se você não tiver o dicionário bíblico em casa ou o dicionário da língua portuguesa em casa, vai para a internet que com certeza lá você vai encontrar o significado dessas palavras. Não apenas leia os significados, anote o significado dessas palavras à medida que você vai estudando. Isso vai trazer um esclarecimento muito grande quando você relê o versículo, compreendendo aquelas palavras que você não teve um entendimento profundo.
Mesmo com as versões fáceis da Bíblia, ou seja, com as linguagens mais fáceis que nós temos acesso hoje, muitas vezes a gente precisa pegar uma palavra e entender o que ela fala. Por exemplo, você pode até saber o que é inveja e o que é cobiça, mas às vezes você tem uma visão muito vaga. Quando você procura a definição, você vai descobrir que inveja e cobiça são diferentes, são formas diferentes de pecado e que cada uma se manifesta de uma forma diferente. E como você descobre isso? Pesquisando através do dicionário. E os últimos passos para você terminar o seu mapeamento de versículo faça a conclusão do seu estudo. Escreva no rodapé da sua Bíblia, na lateral de sua Bíblia ou no seu caderno devocional. A que conclusão você chegou quando você leu esse versículo? Quais foram as lições que você aprendeu com o Senhor sobre esse versículo específico e faça a aplicação pessoal. Muita gente para de estudar o versículo apenas quando termina a conclusão, mas não pensa em como colocar esse versículo em prática na sua própria vida. Quando você recebe de Deus o esclarecimento de um versículo, Deus está chamando você a viver esse versículo na sua vida. Então, o mapeamento de versículo ele vai sendo concluído quando você fecha a conclusão do que você entendeu, do que Deus ministrou ao seu coração e a aplicação. Como aplicar esse versículo bíblico na minha vivência diária, na minha casa, no meu trabalho, com as pessoas ao meu redor, no meu temperamento, nos meus comportamentos. Então, sempre que Deus fala conosco, Ele fala com um propósito. Ele não te dá conhecimento por dar conhecimento. Ele quer que você viva a palavra. A palavra, gente, ela foi feita para ser vivida. Tem uma frase de Rick Warren que eu gosto muito. Perguntaram a ele: pastor, existem tantas versões da Bíblia, qual é a melhor? Ele responde: aquela que você vive. Essa é a melhor versão da Bíblia. Então, quando você estuda a Bíblia, faz mapeamento de versículo, faz estudo bíblico, faz Bible Journaling, enfim, a Bíblia é para ser vivida, minha amada. Então não adianta nada você se cercar de estudo bíblico, de você dedicar tempo lendo a Bíblia, fazendo todo esse procedimento, se você não aplicar isso na sua vivência diária. Nós precisamos aprender a aplicar aquilo que nós estamos aprendendo com a palavra do Senhor. E claro, para terminar o teu tempo de mapeamento bíblico, você vai orar. Você vai agradecer a Deus pelo tempo que você teve com Ele. Você vai agradecer ao Senhor as descobertas que você fez. Você vai pedir ao Senhor para que continue ministrando ao teu coração através daquele versículo e que você possa aplicá-lo na sua vida com toda a sabedoria que só Ele pode dar. Eu espero muito ter conseguido te ajudar a fazer um mapeamento bíblico. Eu espero muito que você se empolgue a estudar e passar mais tempo com a palavra de Deus. Nós precisamos nos dedicar à oração e nós precisamos nos dedicar a conhecer a palavra, a mergulhar mais a fundo na palavra. Também precisamos desacostumar de ficarmos apenas recebendo conhecimento das outras pessoas. Tem gente que passa muito tempo ouvindo pregações, ouvindo ministrações aqui no YouTube, buscando conhecimento, mas não vai desenvolver a sua própria vida de fé, o seu próprio conhecimento, as suas próprias experiências com Deus. Ouvir pregação não é errado. Você está aqui no canal buscando conhecimento para a sua vida, para o seu casamento, para o seu relacionamento com Deus, não é errado. O que você não pode é ficar somente sendo alimentado pelos outros. Você tem que desejar receber do Senhor o seu próprio alimento. Eu espero muito que esse vídeo possa ter falado ao teu coração. Não esquece o teu comentário. Ele é muito importante, é a única forma que eu tenho de saber o que você pensa, como que é a sua experiência, com Deus, o que Deus tem falado ao teu coração. Então, eu espero o teu comentário aqui. Outra coisa que eu vou te pedir é avalia o vídeo antes de você ir embora.
Não esquece de dar o teu gostei, isso ajuda o nosso canal a crescer, a que outras pessoas tenham acesso ao nosso canal, porque o YouTube só divulga o canal quando ele tem muitas curtidas, tem muitos comentários. Então eu espero o teu comentário, eu espero a curtida no vídeo e, claro, divulga o nosso vídeo nas tuas redes sociais, nos teus grupos sociais. Que a paz do Senhor esteja no teu coração, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!